Ô, senhores, atenção aqui, porque a pergunta é, o sinal de alerta está ligado no Atlético, porque atenção, o turno do Atlético, atenção porque eu vou dizer aqui, hein? Aí quando a gente chega aqui e vai pensar e discutir sobre o assunto, aí fica, mas, nossa, que pegação no pé, não está tão mal assim. O turno do Atlético é o pior dos últimos 3 anos. A situação é de alerta, sim. Não tem essa de ficar, não, mas está pesando a mão. É para pesar mais ainda. Porque nas últimas 3 temporadas não serviu de lição. Quando fica batendo na porta de zona de rebaixamento, a porta abre. A porta abre. E o Atlético está brincando com coisa séria. Coisa séria. 3 pontos. Mas a diferença é só de 3 pontos. Meu irmão, 3 pontos para a turma de baixo é muita coisa. 3 pontos para conseguir em briga de rebaixamento é muita coisa. Você olha 3 pontos não faz a diferença para quem está com 41 já na virada de turno, para quem está com 39, para quem está com 36, para quem está com 25 como o Atlético, é grave, Breno. Não, e se você pegar o recorte aí dos últimos 10 anos, só em 2016, se eu não me engano, que o Atlético teve uma pontuação menor, que fez 23 pontos no primeiro turno. 17. Em 2017, né? 23 pontos. Cara, é grave e tem um outro detalhe que eu já falei aqui. Ontem eu estava vendo a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha onde vai levar o Atlético. O Vasco tem 2 jogos na próxima rodada agora. Ele pega Mirassol e Chapecoense. Ou seja, 2 times para mim que estão ali que vão ser rebaixados. Eu acho que eles não vão se salvar. Né? Estão ali. Eu estou falando o seguinte, se o Vasco ganhar esses 2 jogos e o Atlético só perde pro Palmeiras, na terceira rodada o Atlético não joga porque está suspenso o jogo contra o Bragantino. O Atlético pode muito bem chegar pro jogo contra o Juventude, que vai ter promoção de ingresso, tá, torcedor? Você que não foi ao estádio, aquela promoção o Atlético já soltou hoje, vai estar valendo. Quem nunca foi ao estádio vai poder ir de graça. O Atlético pode entrar na zona de rebaixamento. Cara, isso é muito grave, porque hoje o Atlético está a 5 pontos da zona de rebaixamento, o Vasco está a 5 pontos, mas o Vasco pode fazer 6 pontos nesses jogos aí, e aí você também tem outros, tudo bem, tem o Corinthians hoje, que o torcedor do Atlético tem que secar o Corinthians, porque senão o Corinthians pode passar o Atlético. A matemática do Atlético já é preocupar com os outros. Quando começa isso, aí, meu amigo, você pode ter certeza que a situação é muito preocupante. E mais, cara, você vai enfrentar agora o Palmeiras no Allianz Parque. Né? O Atlético, a última vitória lá foi em 2023, 2-0, com gol do Hulk e do Paulinho. Eu falei gol de quem? Você falou Hulk e Paulinho. Eu falei Hulk e Paulinho, né? Paulinho que volta. Que vai voltar e vai enfrentar... Gente, esse negócio de lei do ex do Atlético também, torcedor, se prepara. Lembra do Fumacinha? E outro. O Vitor Roque tá na transição. Eu vou dizer, não torço nunca contra jogador, mas que eu tô rezando pra essa transição dele demorar mais, para não pintar o Vitor Roque no caminho do Atlético, porque todo jogo que o Vitor Roque joga contra o Atlético, ele faz gol. Aqui no 2-2 nós vimos, né? O Atlético levando ali a vitória, finalzinho, Vitor Roque fez gol. Cara, vai ser dificílimo esse jogo contra o Palmeiras. Se o Atlético sair de lá com um empate, tem que agradecer, e muito, e muito. Agora, o Atlético se colocando nessa posição. O Atlético se coloca nessa posição. Todo mundo sabe da limitação do elenco do Atlético. E não há nenhum tipo de movimento. Gente, estamos vendo arrancar. Então, não é questão de pesar a mão. Quais perspectivas a gente tem? São perspectivas diferentes, só isso. Do elenco atleticano para esse campeonato brasileiro. O Breno tá chamando a atenção aí com a postagem dele. O Atlético segue sem... Hoje, o Breno, não sei se você viu também, eu esqueci o perfil que postou. Eu vi aquela postagem da fala do Kudê. Não tô falando que aquilo foi certo, que foi bonito, mas quando... gente... Foi em 23, mas é muito atual, Breno. Ele fala de que implorou para trazer um volante. Gente, 3 anos depois, basicamente o Atlético está na mesma situação. Se você bater um papo com o Cuca, ele vai te falar a mesma coisa. Você entende, Se você Breno? bater um papo com o Sampaoli, está sendo recorrente, cara. O Cuca é o único que eu não vou defender, porque ele teve outros que ele pediu, teve uns que chegaram também teve uns que ele endossou, que ele não quis, que ele vetou. Outros que ele vetou, que poderiam resolver o problema dele. Juntando tudo isso aqui, eu sei que já foi dito, mas acho que vale a pena destacar. Tá? Nós falamos da pior campanha de 3 anos, né? E hoje o Metrópole soltou uma outra postagem, né, do Atlético na segunda pior campanha em 10 anos no primeiro turno. Então, quer dizer, você vai juntando tudo isso, aí você vai olhando para a inércia do departamento de futebol do Atlético, porque não adianta, gente. Se ficar aqui esperando o mercado brotar um jogador ali atrás da montanha, não vai.
Ah, mas você acha que ninguém no Atlético está trabalhando? Eu tenho certeza que estão. Mas aí esse negócio de todo mundo está trabalhando, mas tem gente que trabalha errado, né? Trabalha que é uma coisa, mas trabalha errado. Então tem que ver quem está trabalhando certo, quem está trabalhando errado e fazer essa avaliação. Porque o tempo não vai parar a esperar o Atlético resolver o problema que está aí. O próprio treinador disse na coletiva anteontem, de um centroavante, não tem fazedor de gols, não tem. O volante faz 2 anos que nós estamos falando aqui, não chega. Ninguém está falando para trazer um brucutu, não, gente. Um volante, jogador para chegar e resolver o problema. E os que estão lá não jogam. Pois não joga. Cadê o Minda que não joga? Então, assim, aí vem o Minda, não joga, ninguém explica a situação do Minda. Você meteu dinheiro para trazer e não joga, não resolve o problema. E não resolve o problema. Então, vocês acham que não é motivo, que tudo isso não é motivo para chamar atenção aqui, então eu espero o final do ano e avalio. Depois que der merda, porque 2 anos batendo na trave. No terceiro já tem a pior campanha nos últimos 3 anos. Se isso não for suficiente para chamar a atenção de vocês, aí vai ficar difícil chegar num acordo, né? Estou muito surpreso com essa preocupação do André, já que você e o HG enumeram. Sai da minha vara, você não é peixe não, irmão. Constantemente enumeram. Você é louco. O Atlético é pior do que não sei quem, o Atlético é pior do que não sei mas quem. Mas não é então, mesmo. Eu não acho. Então não há pra motivo. Pra você ver como o trabalho do Barba é ruim. Até não há motivo. Não, assim, o trabalho do Barba é ruim. O trabalho do São Paulo era bom, André? O último trabalho bom do Atlético, então, pra você, na sua ótica, é do Milito. Claro certo? que sim. E o elenco deveria. E de acordo com o elenco que ele tem, o trabalho dele deveria ser melhor na sua ótica. Qual posição que o Atlético está, exatamente? Trazendo pra cá agora. O elenco, ele deveria tirar mais desse elenco. Quem? O Barba? Então, ótimo. Então, deixa eu te avisar uma coisa. Daqui a pouco, a gente vai chegar no 2 de setembro. Foi exatamente quando foi demitido o ano passado o Cuca. E chegou o Sampaoli. Daqui a pouco vai vencer. O Domingues, dentro dessa linha de raciocínio, com certeza ele não vai completar os 34 jogos. Gente, o ano era 2023... O Tchatcho Kudê fez o grito lá na zona, na coletiva, que ficou viralizada. Um trabalho merda também. E você dele. pega as requisições do Kudê, ele fala de um primeiro volante. Se passaram 3 anos e o Atlético precisa ainda de um primeiro volante. Mas essa linha de raciocínio sua, André, e do Everton, de que o elenco Everton do não, Atlético... rapaz, HG, Everton só minha esposa tem esse direito. Então, Everton Guimarães, de que o elenco atleticano pode mais, é nessa que o Atlético está desde 24. 24 foi a última gota que essa laranja podia dar deste elenco. De lá para cá, continua se extraindo, continua-se com os devaneios do departamento de futebol, então tá muito fácil. Qual é a posição do Atlético hoje? Só para o Atlético é o 11º, tem 25 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento nesse momento, que é o Vasco, tem 20. 20, ou seja, está a 5 pontos do Vasco. Para mim, esse é o lugar que o Atlético, com o elenco que tem, com o trabalho que o Barba tem, para mim esse é o lugar que o Atlético vai terminar. Eu também acho. Eu acho que vai terminar. Eu acho que o Atlético termina por aí. Mas eu tenho o receio da coisa azedar. A entrevista do Pesolano ontem foi muito realista. Azedar pro Barba, né? Não, eu digo assim, se me der, mostra o elenco do Atlético, o que você espera do Atlético? Concordo com o Pedrão. Eu espero 11º, 19º ali no máximo. Essa faixa, meio de tabela. Mas eu tenho a preocupação, vendo o desempenho do Atlético e a falta de reforços, do Atlético começar a brigar mais embaixo. Mas, do André, desempenho cair, aí eu te pergunto, você falou da coletiva do Pesolano. André? O trabalho do Pesolano é pior do que o do Barba ou melhor para você? É pior. É pior, correto? O trabalho do Luiz Castro no Grêmio é melhor ou pior? Bem pior. Muito pior pelo cartaz que ele tem. E ele tem mais do que o Domingues tem no Atlético. O trabalho do Santos, do Cuca, é melhor ou pior? Não, o Santos é muito... Mas o trabalho é melhor ou pior? É pior. Falando de trabalho. Não, eu vou falar. O trabalho do Jair Ventura no Vitória é melhor. O trabalho do Jair Ventura é muito melhor. Muito melhor. Concordo. E o trabalho do Jair Ventura, se bobear, com o que o Vitória tem de elenco, só é pior que o Arthur Jorge, o Leonardo Jardim, que o do Atlético Paranaense, baita trabalho do Daí Helma, que ninguém tá falando, do Seabra, e só abaixo desses, mesmo nível se bobear. Eu gosto do trabalho do Mancini, mas é trabalho do Mancini. Bom trabalho do Mancini. E assim, aí você vai comparar. O próprio Zubeldia, que deu uma caída. Zubeldia deu uma queda, beleza, mas eu tô falando nós estamos de acordo aqui, você também está de acordo, que o elenco do Atlético tem limitações importantes.
Tá certo? Mas você consegue analisar, separar a caceta do volante do trabalho do Barba? Desculpa, do elenco do trabalho do Barba? O trabalho do Barba, na sua avaliação, é bom? Lá ele, né? Não. Caceta, você quer a caceta comparar do volante, a caceta do volante, a caceta do volante. já tá me jogando pras cobras, né? Caceta do Zé Lucas. Não. Você acha que o trabalho do Barba é bom? Não dá pra dizer que é bom. Não dá pra dizer que é bom. Eu acho que a falta de elenco é absurda, mas ele tem que conseguir extrair mais. Vocês já disseram isso. Vocês já disseram ele é isso o último da fila. Ele é o último da fila. O elenco do Atlético é pior do que o do Curitiba. Aí, Valu. Briga com ele agora, Valu. Você não é o paladino da briguinha? Você não é o cara que bate no peito? Eu te amo, manda. Tá falando a mesma coisa que eu falei. Cara, eu vi o jogo do Curitiba ontem. Tudo bem que era o Palmeiras, mas teve um momento ali que eu comecei a ficar com dó, cara. Até um recorte. Eu estava lá em Curitiba, estava participando de uma colação de grau, a mim, inclusive. Eu fui em Curitiba e Bahia para fazer um recorte. O Curitiba venceu de virada. Foi muito melhor do que o segundo tempo contra o Atlético. Mas eu acho o trabalho do Barba mesmo nível do Rogério, sinceramente, com o que o Rogério tem de peça. Porque o Rogério tem mais material. O Rogério tem mais material. Em Copas, o Bahia foi muito mal. O Bahia foi uma tragédia. O Barba chegou ao futebol brasileiro, chegou ao Atlético com justiça, credenciado pelo título argentino. E ele tinha conquistado outras coisas. Tinha conquistado Copa com o União, que nunca tinha conquistado. Enfim, ele tinha um currículo de conquistas recentes. Mas uma coisa que me deixou com o pé atrás foi olhar que na campanha de pontos corridos, com o time do Estudiantes, que no nível do futebol argentino é um bom time, ele foi o 8º do grupo dele. Se for colocar a campanha geral, colocando os dois grupos numa linha, né, como se todo mundo estivesse no mesmo campeonato, porque todo mundo está, mas tem 2 grupos, ele teve a 15ª ou 16ª campanha. Mas ele foi campeão eliminando o time de melhor campanha. Sim, aí ele começou a eliminar todos os adversários, porque é jogo único. Sim. Ele começou a ganhar de 1-0. Bateu no Rosário Central, que foi até uma grande confusão lá na Argentina, porque o Tic-Tap inventou um torneio no meio do campeonato para dar um título pro Central, para dizer que o Di Maria foi campeão lá. Mas eu entendo o que você está trazendo. Pra mim, sendo bem sincero, o Atlético tem um elenco nota 6 e o técnico fazendo um trabalho nota 5,5. Se subir um pouquinho, aí ótimo. Pode ser. Dito isso, então isso que você acabou de falar, eu não preciso nem de abrir a boca. O que faltou pra você do Domingues no jogo contra o Bahia? Você não acha que ele criou? Você acha que o Atlético foi? Porque você acha que o Atlético não foi intenso? Foi. Você acha? Acho que foi. Primeiro tempo, principalmente. Sim, não dá pra jogar 45 minutos. Nenhum time no mundo consegue. O Atlético criou situações? Criou. Mas sofreu uma bola na trave no final, no momento que... poderia ter perdido. Poderia ter ganhado, poderia ter perdido. Então você concorda que o plano de jogo, até onde ele podia levar a equipe, ele levou e que faltou capacidade técnica para a equipe? Mas, Valu, eu concordo, só que eu tô dizendo é esse ponto. Eu acho que é um trabalho 5,5, ele pode chegar no máximo a 6 com o que ele tem de material humano. Ele não pode morrer com substituição. Ele não pode morrer com a substituição. Mas não tem ele não substitui, porque olha só... Não, ele vai mexer... Os caras que ele tem no elenco... Ou ele vai mexer aí, bota o Reinier, não tem essa de não morrer. Eu ouço isso é uma balela. Quando um técnico tem um time, ou que é muito azeitado, eu vou dar um exemplo. O Cruzeiro do ano passado era azeitado, mas não havia elementos o suficientes para que o Jardim... Ele esticava a corda. Esticava a corda até onde dava. Esse elenco do Atlético... Oi? Isso é um erro. Eu não vejo como erro. Isso é um erro, porque o futebol brasileiro também é físico, também é competitividade mas você não pode desmantelar. Vamos desmantelar, mas, por exemplo, o Barba no jogo contra o Bahia, terminou com o jogador morrendo em campo, esgoelado. Qual alteração era confiável? O Cissé era uma alteração confiável. Eu não acho que é pior, o Cissé, dentro do que ele tinha, era uma alteração que prefiro alguém que consiga correr, pelo menos. Não, o problema é que no Atlético tem muita gente pra correr errado, Popó. Eu entendo, respeito seu ponto de vista, mas eu tô alinhado com isso. Eu prefiro deixar os cavalos cansados do que colocar cavalo descansado que corre pro lado errado da grota. Eu vejo o Atlético muita tá cheio de cavalo que corre pro lado errado.